para começar. Pronto, professor Afonso. Para mim? Não, para mim já passo para vocês, João. Pode começar. Tranquilo. Vocês Certo? preferem a câmera ligada ou desligada ou indiferente? Ligue, tem que lhe ver, meu filho. Aí, Tá Eu certo. gosto. É bom, é bom, realmente isso é bom. Vamos lá, então. Primeiramente, boa tarde a todos. Sou aluno da pós-graduação de Engenharia Química, me chamo João Afonso, né? A gente já conversou um pouco aí. Me chamo João Afonso e vou falar um pouco sobre o tema cimentação de poços de petróleo e gás, na disciplina de seminários de petróleo e gás natural, né? É ministrada aí pelos professores Afonso e Oswaldo e a Luana, né? Como também, né? Ajudando aí na disciplina. Inicialmente, vou trazer um pouco do contexto histórico da cimentação, para que a gente possa contextualizar um pouco e não falar direto somente do procedimento. Em 1883, deu-se início ao primeiro uso de cimento em poços, mas só em 1902 esse cimento foi usado um processo manual de mistura, né, em campo Lompoc, na Califórnia, um processo manual de mistura. Então, foi se avançando, né? Então, no ano 1910, a Alma de Perkins patenteou o método de bombeamento, onde essa pasta é bombeada por vapor de água ou fluido de perfuração. Nos anos subsequentes, em 1922, Early Halliburton patenteou o Jet Mixer. O que seria esse Jet Mixer? O misturador automático para as pastas de cimento, né? Que ele vai misturar o cimento e a água, facilitando assim o processo de cimentação dos poços. Já no ano de 1923, que até então não era fabricado cimentos especiais para a cimentação de poços, as indústrias europeias passaram a fabricar cimentos especiais. Então, com o início desses cimentos especiais, ainda mesmo assim, ainda se demorava bastante a recuperação desse cimento aplicado. Então, no ano de 1946, começou a se desenvolver aditivos para essa pasta de cimento, que até então demoravam de 7 a 28 dias para o endurecimento, para que seja continuada a operação, né? Então, isso gerava um custo bastante oneroso por causa do tempo, né? Ficava muito tempo disponível para prosseguir a operação. Atualmente, a pasta demora em torno de 4 horas para enrijecer, mas só após 6 a 8 horas após a cimentação pode ser continuado, né? Que aí depois da cimentação a gente vem a parte da completação do poços e instalação de equipamentos para a exploração do petróleo ou do gás. Dando continuidade, eu faço a pergunta: o que é cimentação? A cimentação de um poço consiste em bombear um volume calculado de pasta de cimento pelo interior do revestimento até chegar ao final do poço, retornando pelo espaço anular entre o poço e o revestimento. Aqui à direita, eu coloquei uma imagem. Essa imagem aqui, ela relata um pouco. Esse poço aqui, a gente pode ver aqui que esse poço já está aberto, já foi perfurado. Temos o fluido de perfuração, como o Guilherme falou na apresentação da semana passada. E posteriormente, vamos ter a descida da coluna de revestimento e só então o preenchimento desse espaço vazio. Vou falar um pouquinho melhor mais na frente desse processo. O objetivo dessa cimentação é isolar as zonas de interesse para que não haja migração de petróleo e gás para a superfície e para locais indesejados. Até mesmo por questões ambientais também, para que não haja interferência, conexões entre aquíferos e poços de petróleo e gás.
Essa pasta, ela é um elemento de integridade do poço. Como assim, integridade do poço? Ela, por preencher esse espaço entre o revestimento e a formação, ela dá uma sustentação e dá segurança ao poço. Então eu trouxe essa imagem aqui, que traz alguns acessórios já de cimentação, que seria a sapata, o cobre. E vou detalhar bem direitinho cada um desses acessórios mais na frente. E aqui eu já trago uma imagem já com o cimento aqui que desceu pelo interior desse revestimento e saiu, né, aqui pela sapata e veio preenchendo o espaço anular. Essa pasta, essa altura dela e o volume que ela vai ser utilizada é calculado na parte de planejamento da cimentação. Mas pode ocorrer algum erro de cálculo e precisar de algumas alterações, como eu vou falar um pouco mais na frente. E aqui temos o colchão espaçador, e ele falar um pouco dele também lá na frente, que é um acessório que contribui bastante para a cimentação, para melhorar a eficiência do processo. Antes de adentrar dentro do processo de cimentação em si, eu gostaria de falar um pouco sobre o cimento, né? E a pasta de cimento nada mais é do que o cimento, água e alguns aditivos. Então nós temos aqui como principal componente o cal, em segundo lugar a sílica, em terceiro alumínio e o óxido de ferro, cada um com seus respectivos percentuais. Só que no cimento, propriamente dito, esses nomes eles recebem algumas siglas para facilitar a nomenclatura desses compostos que são formados. Então nós temos aqui, esses daqui são os principais compostos do cimento: silicato tricálcio, silicato de cálcio, aluminato tricálcio, aluminato tetracálcio, C3S, C2S, C3A e C4OF. O que são esses compostos? Esse C3S, vamos falar um pouquinho da química, né? Esse C3S, ele é um composto que ele é o principal componente responsável pela resistência inicial dessa parte, de 1 a 28 dias. Ele possui um baixo calor de hidratação e ele é o principal componente do cimento. Este segundo, ele é o segundo responsável por esse tempo de enrijecimento da pasta. Ele libera também pouco calor de hidratação e ele é responsável pela resistência ao longo prazo, depois de 28 dias, né? Que ainda está tendo um processo de cura, só que mais lento desse cimento. Temos o C3A, que esse daqui é responsável pela viscosidade, pelo tempo de pega desse cimento. Ele possui um maior calor de hidratação e o percentual dele contido na pasta de cimento vai dizer se esse cimento é de alta resistência a sulfato ou baixa resistência a sulfato. Para ser considerado um cimento de alta resistência a sulfato, ele tem que ter percentual inferior de 3% desse composto. Então, vamos falar um pouco do C4AF. Ele, apesar de estar em menor quantidade, ele é bastante importante. Também possui baixo calor de hidratação, mas a principal função dele é controlar a resistência à corrosão por ataques químicos. Aqui eu vou falar um pouco sobre os tipos de cimento, mas eu não vou adentrar muito nesses tipos de cimento, porque eles são normalizados. A classificação deles é conforme a API, né, American Petroleum Institute, que eles são divididos em classes de A a J, conforme a sua aplicação de temperatura e pressão. Eu não vou adentrar muito neles, porque os compostos mais utilizados são esses compostos aqui, a classe G e H. Esse cimento, com o uso de aditivos, eles são os mais usados recorrentemente, né? Ele tem maior aplicabilidade em várias situações. Como eu falei, aqui são os tipos de cimento definidos pela API. Mas no Brasil, os tipos de cimento são baseados na NBR 9831. E fala de bem menos tipos de cimento, né? Na verdade, ele fala do CPP, apenas CPP, mas ele traz algumas classificações distintas. É o CPP classe G, CPP
classe especial de moderada resistência a sulfatos, CPP de altas temperaturas e de baixas temperaturas. Essa norma NBR 9831 estabelece procedimentos de extração e preparação das amostras e método de ensaio ser realizado com parte pura em amostras de cimentos portulanos usando a cimentação de poços de petróleo. Não trouxe aqui, mas eu gostaria de citar um pouco sobre também o Procelar, né? Que é uma norma interna, é um procedimento interno da Petrobras que cita todos os pré-requisitos e como devem ser feitos os procedimentos dessas partes de cimentação. E essa Procilab é baseada nessa API, que é mundial, é utilizado por todas as indústrias de petróleo no mundo. Aqui eu trouxe essa tabela retirada da NBR 9831, apenas para mostrar um pouco mais detalhada essa classificação de cimentos, né? Classe G, alta resistência a sulfato, CPP, média moderada resistência a sulfato, e aqui o CPP de alta temperatura, que ele pode ser dividido em dois tipos, de acordo com o teor de sílica contido neste. Bom, já falei um pouco da química, do cimento, já dei uma introduzida até nos aditivos, então eu vou trazer agora um pouco desses aditivos usados nas pastas de cimento para dar continuidade no procedimento e nos equipamentos de cimentação. Os principais aditivos, quais são eles? Aceleradores do tempo de pega de cimento. O mais comum é o cloreto de cálcio, como falei na sexta-feira passada, que eu comentei. Ele é utilizado para acelerar o tempo de pega, e também o cloreto de sódio. Mas o cloreto de sódio ele tem um limite. E o cloreto de sódio, a gente sabe também, a gente bem sabe, né, pela nossa formação, que os cloretos sejam muito legais por causa da questão da corrosão, né? Eles favorecem muito a corrosão. Esse processo aqui de aceleração acontece pela ionização da pasta. A pasta, na verdade, do fluido. Os retardadores do tempo de pega. O que são eles? Esses aditivos aqui são de extrema importância, pois eles vão dar o tempo de trabalhabilidade dessa pasta. Fabricados a partir de ligonossulfatos e seus derivados. Isso aqui é bastante importante, porque caso esse tempo de pega aqui ele não esteja no adequado com o projeto de cimentação, pode vir a acarretar problemas como falhas e falha na operação mesmo do equipamento. Vai ficar duro e não estava dimensionado para isso, vai enrijecer. Então, problemas. Redutores de densidade, estendedores. O principal estendedor é a bentonita. Qual é a principal função dessa bentonita? Ela reage com a água, reduzindo o peso específico do cimento. Aqui dentro desses estendedores aqui, eu posso citar alguns estendedores que são usados, como o pessoal já falou, né, eu não vou explicar bem detalhado essa questão de formação, mas em geologias com baixas pressões de fraturas, são utilizados esses redutores de densidade. Como a gente bem sabe, né, o peso da coluna hidrostática pode vir a causar uma falha da formação. Então a gente não quer isso. Então o único fator que pode ser diminuído nessa parte é a densidade dela, para que a gente diminua a pressão hidrostática formada por essa coluna de cimento. Aí existem as pastas ultraleves, que elas são utilizadas microesfera, nanosílica, ou até mesmo essas pastas podem ser espumadas com nitrogênio ou CO2. Temos os redutores de fricção ou dispersão, que atuam como cargas elétricas superficiais da partícula. Ou seja, ele vai melhorar a trabalhabilidade dessa pasta também. Controladores de filtrado atuam reduzindo a permeabilidade do reboco do cimento formado entre as zonas permeáveis e aumentando a viscosidade do filtrado. Aditivos para aumento de densidade da pasta, o sulfato de bário e a hematita. Isso daqui é importante também nesse processo,
pois ele vai aumentar a reologia, digamos assim, vai aumentar a densidade, e isso é muito importante na parte de planejamento da cimentação, já que, como o Guilherme falou anteriormente na apresentação dele, temos o fluido de perfuração nessa parte, então tem que existir uma hierarquia geológica entre esses. Eu vou falar agora um pouco dos testes que podem ser feitos, né? Finura. Esse teste de finura ele pode ser feito um teste de Blaine ou um teste de Wagner. O teste de Blaine é um teste que é medido pela permeabilidade do ar. Já o de Wagner é pela sedimentação em um óleo mineral. Esse teste aqui ele é mais voltado para o cimento e não para a pasta, que seria a mistura de cimento e água. Água livre é um teste usado já na pasta de cimento. E ele consiste em pegar uma parte da pasta, deixar em repouso por um certo tempo determinado pela norma e olhar o quanto de água vai separar da pasta. Resistência à compressão, como nós já conhecemos, a resistência à compressão é feita de forma axial e são feitos corpos de prova para serem feitos essas análises com uma certa periodicidade, né? De 8, 24, 7, 14 e 28 dias. Então nós temos um dos ensaios mais importantes, que é o ensaio de consistometria. Esse ensaio, ele simula as condições de poço, de temperatura e pressão. Eu vou trazer a imagem desse equipamento um pouco mais na frente. Temos a perca de fluido ou filtrado, que é muito importante também, que consiste em colocar a pasta num recipiente com uma tela embaixo, e esse daqui vai ser pressurizado por 100 PSI ou 1000 PSI. Existem dois tipos de testes diferentes utilizados nesse teste. Ensaios reológicos. O que são ensaios reológicos? Esses ensaios são realizados em viscosímetros rotativos, conforme as normas. Esse ensaio aqui ele vai dar o tempo de gel inicial e gel final, além dos parâmetros de viscosidade dessa pasta. Esse teste aqui ele consiste em colocar a pasta no viscosímetro e aí vamos medir a viscosidade delas em 600 RPM, 300 RPM, 100 RPM, 60, 6 e 3. E aqui a gente vai ter uma noção com esse ensaio de como é que essa pasta vai se comportar na hora do procedimento de bombeamento no posto. Vai dar uma noção de como é que vai ser o fluxo, se vai ser turbulento, se vai ser laminar. Então, esse ensaio também é de bastante importância. Densidade de peso específico, não menos importante, pela questão de segurança do poço, pois sabemos que tem que ter um respeito com a pressão de fratura do poço. Se esse peso fornecido pela coluna de cimento for maior do que o peso de fratura do poço, do que a pressão de fratura do poço, então teremos um problema gravíssimo, que pode gerar custos e problemas ambientais, enfim. Aqui eu trouxe para mostrar um pouco esses equipamentos. Aqui temos a balança de lama pressurizada, que vai nos dizer o peso específico dessa pasta. Esse equipamento aqui será preenchido essa região aqui com a pasta, é colocado uma tampa e temos tipo uma seringa pressurizada para remover os bolsões de ar, para que a gente tenha precisão da densidade dessa pasta. Aqui é o viscosímetro, né, onde é feito os ensaios reológicos, bastante utilizado esse equipamento. E aqui temos o consistómetro pressurizado, utilizado para simular as condições de poço, temperatura e pressão. As normas para esses ensaios de consistometria estabelecem alguns parâmetros de curva, de temperatura, de ascendência, que é tudo programado aqui e jogado direto para o software do computador, para que a gente tenha a noção de como é que vai ser esse processo de cimentação, essa simulação, esse teste prático, na verdade. Bom, já falei sobre os aditivos,
sobre a química real dessa pasta, vamos falar adentrar sobre o processo de cimentação em si. O que é o processo de cimentação em si? Basicamente é só o revestir o espaço, preencher o espaço entre o revestimento e a formação. Essa operação consiste na colocação de uma pasta de cimento entre o espaço anular do poço aberto e a coluna de revestimento. Essa cimentação ela é avaliada por meio de perfis acústicos, que avaliam a aderência do cimento à formação. Esses perfis acústicos vão te dar noção se essa pasta foi bem aplicada, se não foi, se tem espaços vazios, se teve problema na retirada do fluido de perfuração desse procedimento, entre outros. Aqui na imagem nós vemos o poço assim que foi perfurado, preenchido de fluido de perfuração, para que não venha a emergir nada na superfície. Aqui já temos a imagem aqui da coluna de revestimento sendo descida, também preenchida por esse fluido de perfuração. E aqui ainda temos o poço aberto. O fluido de deslocamento, que vai descer pelo interior do revestimento e vai preencher esse espaço anular. Agora vamos falar sobre outro tipo de cimentação, que seria a cimentação secundária, que nada mais é do que a correção da cimentação primária. Podemos dividir em 3 tipos, digamos assim. Não é bem assim que a literatura trata, mas eu gostaria de trazer dessa forma. 3 tipos: a recimentação, compressão de cimento, o squeeze e os tampões. O que seria a recimentação? Recimentação seria quando temos falhas nesse preenchimento do espaço anular, onde por meio de canhoneiros, que vai ser falado, eu acredito que pelo pessoal que vem subsequente, na parte de completação de postos, esses canhoneiros nada mais é do que furar o cimento, testar se ele está circulando, se o sistema vai circular, e aplicar novamente uma pasta de cimento entre esses espaços para preencher de forma correta. Temos a compressão ou squeeze, que é onde a pasta vai ser deslocada, aplicando a pressão para preencher esses espaços vazios. E isso daqui tem que lembrar também que sempre respeitando a pressão de fratura do poço, que isso aqui está no parte do planejamento e estudo geológico da formação. E, por fim, temos os tampões. Esses tampões podem ser utilizados de 2 formas. Tanto em poços mais profundos, para dar sustentação ao poço, tanto como o tampão de abandono, né? O poço está com baixa produtividade, vai ser abandonado, é necessário esse tampão por requisitos de segurança. Temos aqui um esquemazinho que mostra aqui alguns tipos de falha, revestimento exposto, que esse revestimento não deve estar exposto. E aqui é a técnica do tampão balanceado, né? Onde a pasta é deslocada, posicionamento e a conversão da pasta pelo fluido. Vamos trazer agora um pouco dos acessórios utilizados nesse processo de cimentação. Aqui nós podemos observar a unidade de cimentação, que é um caminhão onde tem um silo com cimento, e ele faz a mistura e vai bombear para a cabeça do poço. Então, dando continuidade, temos o tampão de topo, que eu vou explicar bem melhor ele mais na frente. Aqui é apenas uma imagem para vocês terem uma visão geral. Tampão de fundo, centralizador, e eu vou explicar cada um deles mais na frente. Sapata, acessório colocado na extremidade da coluna, serve para a guia da introdução do revestimento no poço, podendo dispor de um mecanismo de vedação para evitar a pasta que retorna ao interior do revestimento após seu deslocamento. Essa sapata, ela é colocada no fim do revestimento, na haste de revestimento. Ela é usada como um guia, no final. Normalmente é utilizada a sapata flutuante. Por quê? Porque ela possui esse dispositivo aqui, que é uma válvula, e vai evitar que a pasta que está no anular não retorne para o interior do revestimento. Vou falar um pouco sobre os tampões.
temos o tampão de fundo e o tampão de topo. Qual a diferença desses dois tampões? Ambos são feitos de borracha, porém, o tampão de fundo ele tem esse espaço no meio dele um pouco menos resistente à pressão. Para quê? Para que quando esse tampão chegar lá no fundo, eu vou mostrar uma animação, ele possa se romper e a pasta possa sair pelo seu interior e passar para o espaço anular. Então, na parte superior, vamos ter o tampão de topo, que serve para isolar a pasta de cimento do fluido de perfuração. Aqui eu trouxe uma imagem para a gente ver como é que eles funcionam: o tampão de topo, a pasta, tampão de fundo, colchão espaçador, que vou falar um pouco dele mais na frente, colar flutuante, sapato. Aqui podemos ver os tampões descendo, tampão de fundo rompendo o colar e a pasta dando saída do interior do revestimento para a parte externa, preenchendo o espaço anular. Colar. Colar é utilizado, posicionado 2 ou 3 tubos acima da sapata. O colar serve para reter os tampões de cimentação. Esse colar, o mais utilizado também é o flutuante, por possuir essa válvula de segurança, que vai impedir também essa passagem. Ele funciona de forma semelhante à sapata. A única diferença é que a sapata é colocada no final da haste de revestimento e esse daqui é intermediário para um curso de vários estágios. Temos os centralizadores. E o centralizador ele tem a única função de centralizar o revestimento para manter o espaço anular uniforme entre longitude do poço, toda a altura do poço. Caso esse centralizador não seja usado de forma inadequada, podemos ter uma falha desse tipo: a má centralização. No momento da remoção desse fluido de perfuração, ele não é removido de forma completa e aí vamos ter uma falha na cimentação, vai ter que ser corrigida. Temos outro acessório, os arranhadores, tem a função de remover mecanicamente o reboco que se forma na parede. Para cada caso específico são usados tipos diferentes de arranhadores. Eu trouxe essa imagem desse tipo de arranhador, mas eles variam muito com cada tipo. E os colchões lavadores são bastante importantes. Eles são bombeados à frente da pasta, visando a evitar a contaminação desta pelo fluido de perfuração e vice-versa, e auxiliar na remoção do reboco das paredes do poço de cimento, melhorando a aderência. Vou botar aqui uma animação e vou explicar bem melhor como é que isso acontece. Bom, temos o poço aberto, já com revestimento, descendo o tampão de fundo. Acima do tampão de fundo vem a pasta de cimento colocada. Acima vem o tampão de topo. E aqui embaixo, aqui que está sendo movimentado, é o colchão lavador, que ele é colocado antes da pasta de cimento. Para quê? A fim de remover impurezas da lama ou fluido de perfuração das superfícies rochosas, melhorando a aderência dessa pasta nas superfícies. Também limpar a parte externa do revestimento. Podemos observar aqui o rompimento do tampão de fundo e o preenchimento do espaço anular. Aqui temos a marcação de projeto, da altura que deve ir o cimento. E o procedimento é feito assim. Isso aqui está sendo movido por uma pressão, pelo fluido de perfuração, e ele é movido até que o volume calculado seja todo direcionado para o espaço anular do poço. Caso porventura essa operação não esteja no último estágio, é descida a broca de perfuração e é removido, ela entra, né? E aí vai ser feito todo o processo de novo, outra coluna de revestimento, todo o processo novamente. Aqui nós temos um esquemazinho de cimentação,
que eu vou falar um pouco sobre como acontece a cimentação primária, né? Primeiramente, é feita as montagens de linha de cimentação, as montagens das linhas, né, por onde vai ser bombeado a pasta de cimento até a cabeça do poço, porque essa pasta de cimento é feita nesse caminhão aqui, no caminhão de cimentação, e ele vai ser bombeado para a cabeça do poço. Para iniciar o processo de cimentação, é necessário a circulação do poço. Circulação do poço. O que seria a circulação do poço? É ver se esse espaço anular está completamente vazio e se o fluido vai circular, para que assim possa ser aplicada a pasta de cimento. Aí, simultaneamente a esse processo, é condicionado esse colchão lavador, que é de extrema importância, como eu já falei. Aí, então, inicialmente é bombeado, agora vai ser bombeado o colchão lavador. Né? É feito um teste de pressão com as linhas cheias, né? Para que possa ser feitos os testes nessa linha, para que não tenha nenhum problema durante o processo de cimentação nessas linhas. Então, ela é feita, esses testes de pressão, em pressão acima da que vai ser utilizada nos testes, né, com a margem de segurança, para que não venha ter esse problema. Então, vamos aqui agora para essa parte aqui, explicar um pouquinho de como vai ser. Então, vai ser, como eu mostrei naquela imagem, vai ser lançado o tampão de fundo, depois o cimento. Esse cimento ele pode ser dividido em duas pastas, uma mistura de uma pasta mais leve e depois uma mistura de uma pasta de maior densidade. Com certeza vai ter uma maior resistência à compressão. Após isso é feito o lançamento do tampão de topo, e isso aqui é deslocado com o fluido de perfuração, exercendo uma pressão e deslocando essa pasta. Então é feita a pressurização para ver fazer o teste de vedação desse tampão de topo. E com isso o processo de cimentação está encerrado. Caso não tenha nenhuma outra falha, alguma outra falha, pode-se passar para a parte seguinte, que seria a completação do poço. E era isso que eu queria trazer para vocês. Muito obrigado. Desculpa um pouco o nervosismo, estou pegando o jeito nesse negócio de apresentação online, sem ver ninguém. E aqui eu trago um pouco das referências, né? API, um artigo de um cara que trabalhou na área de petróleo, na Halliburton, se eu não me engano. Ele fala sobre os aspectos de segurança. Essa norma, a ABNT 9831, já do ano de 2020, que traz esses cimentos de alta e baixa temperatura. O livro principal que eu usei foi o Thomas, 2004, e usei como referência também essa de mestrado de um aluno que trabalhou lá no LabSim, o Bruno. Obrigado, pessoal. Ok, João Afonso. Muito boa palestra, 32 minutos, bem abrangente. Você. Queria que fosse melhor, professor. Estou um pouco nervoso esse negócio online aqui, eu estou me adaptando. Isso é normal. Isso aí é. Olha, eu com esses meus cabelos brancos, tudinho, quando eu vou dar uma aula, a gente sai do normal da gente, fica um pouco nervoso. Isso é normal. Isso é para vocês que estão começando, realmente. Isso depende também de pessoa para pessoa. Uns tiram mais de letra, outros não tiram, mas tudo bem. O importante é que você. A sua palestra foi muito abrangente. Realmente você tocou nos principais, nos grandes, a grande maioria dos pontos de uma cimentação. Tá certo? Eu, a princípio, não tenho nenhuma pergunta a fazer e deixo aberto para se alguém quiser fazer, fica à vontade. Ok? Beleza, obrigado. Alguém tem alguma pergunta? Vamos lá, gente. Eu trouxe mais essa parte de laboratório e tudo, porque é o que eu estou tendo convivência no momento, né? Aí Legal. eu achei que eu ia falar de uma forma melhor. João, eu tenho uma pergunta.
Mas assim, Pode é bem, perguntar. caso você não, é só em relação a custos, porque sempre a gente trabalha com petróleo, a gente fica também preocupado com valores, né? Em relação Certo. a custos de cimentação, ele responde assim, tipo, em porcentagem é muito grande em relação à cimentação de poços e tal, como é que é essa relação? Jeff, eu não vou saber lhe dizer essa questão de quanto percentual do processo de perfuração do poço a cimentação abrange. Realmente eu não tenho essa noção de percentual ainda não. Tá bom, obrigado. Foi só mais é só questão de curiosidade, não tem nada a ver, seria um a Não, mais do que você apresentou, né? Então, não tem nada em mas dúvida com o que você foi apresentar. eu Verdade. acho que assim, que nós como engenheiros temos que todo pensar em custo e em lucro. Se não pensar nisso, a gente está no lugar errado. Afonso, lembrando das palestras que a gente já teve no tempo antigo, né? E o professor Afonso e o professor Romualdo, que ele descobriu o petróleo lá na Nigéria, né, Afonso? Acho que foi na Nigéria. E existe um alto investimento, acho que o professor Afonso pode me ajudar, um alto investimento para você implantar uma sonda, né? E com certeza tem muita tecnologia envolvida, como você demonstrou na sua palestra, em relação à cimentação, tá certo? Então, por exemplo, se ao acontecer alguma coisa durante a cimentação de maneira que o poço fica comprometido, é um investimento enorme que a empresa sofre, tá certo? De prejuízo. Então, essa é uma pergunta muito bem colocada. O que eu posso complementar, eu não tenho valores tão pouco, mas uma sonda, a implantação de uma sonda é muito onerosa. Então, antes deles decidirem por implantar a sonda, eles fazem aquele trabalho de prospecção que vocês já apresentaram, acho que foi o Guilherme na sexta passada, né? E aí, só em cima dessas informações que eles decidem para fazer a sonda. Mas a sonda como um todo, ela é muito onerosa, tá certo? A implementação dela. E lógico, depois que tem sucesso, a lucratividade de uma indústria do petróleo é muito atrativa, né? Mas essas tentativas de prospecção e perfuração e cimentação, etc., elas são onerosas, sim. Em geral, elas são muito onerosas. Eu queria comentar aqui, aproveitar, né? Essa pergunta do Jefferson foi muito, muito boa e muito boa apresentação, viu, João Afonso? Muito boa mesmo. Você cobriu os vários tópicos. Eu vou pedir a sua autorização para colocar na prova de termodinâmica. Você está fazendo termodinâmica, né? Esse calor de hidratação, que é isotérmico, né? Exotérmico, né? Então, os silicatos e como é que chama? Aluminatos, eu estava colando aqui no Google, né? Eles liberam calor, né? Então, essa questão é uma questão que tem que ser controlada, né? Então, é um assunto muito interessante. Outra colocação é que muita coisa foi desenvolvida pela indústria do petróleo nessa questão de cimentação. Eu acho que até mesmo um dentista, né, a parte odontológica foi contemplada com o desenvolvimento da indústria do petróleo. Nós temos essa questão do cateterismo, né, quando entra a broca e quando fazem, por exemplo, nos dutos, né, diferente da cimentação, fazem a limpeza dos dutos. O cateterismo foi desenvolvido pela indústria do petróleo, né, aquele PIG, é um negócio de PIG, né, que chama. E você mostrou... Professor, aproveitando, Oi. Depois aqui eu quero só fazer uma colocação. Você falou da limpeza, eu esqueci de comentar uma coisa. Sim. Dos colchões lavadores. Se trabalhar com fluido base óleo, esses colchões lavadores, eles têm que ter algum aditivo que inverta a molhabilidade para poder remover esse fluido de perfuração de origem, né, orgânica,
da superfície para que o cimento possa aderir de uma forma melhor. Eu esqueci de fazer esse comentário lá no tópico de colchão lavador. Muito interessante. Né? E aí tem até muito a ver com o grupo de pesquisa do NUPEG, né? Que trabalha com essa questão do contato água-óleo. Então vai lá, Carol, participa aí, fala aí, por favor. É melhor você falar. Não, eu ia perguntar justamente isso, da inversão da molhabilidade. Que foi o meu primeiro trabalho foi sobre o colchão lavador, na iniciação científica. Exatamente. Eu ia só complementar um pouco o que Afonso falou em relação aos custos, né? Os custos são muito elevados em sonda e plataforma, na parte de perfuração. Eu tive a felicidade de já trabalhar na área, né? Trabalhei de 7 a 8 anos só na área de petróleo. Em tudo que você imaginar, eu já trabalhei na área de perfuração, embarcado, em plataforma. E a empresa que eu trabalhei também numa multinacional que todo contrato dela era em dólar, né? Então a empresa ela tem um contrato com a Petrobras todo em dólar, né? Então no caso os relatórios que eram feitos e era passado para a Petrobras, a empresa ganhava em dólar, mas repassado para os funcionários, né, no valor muito abaixo, né, que é um valor em real para os funcionários, né? Só dizer que é muito importante, assim, o custo é muito elevado, né, dessa área de perfuração. Muito bom. Muito obrigado. Muito boa participação. Eu acho que esse momento de arguição, ele deve ser explorado, e nós estamos exatamente no horário, mas assim, é muito interessante, né? Você que saiu da indústria tem essa percepção, né? Infelizmente, às vezes o funcionário não é tão recompensado, mas com certeza a indústria do petróleo, de maneira geral, ela tem quando dá sucesso, né, nos reservatórios, uma lucratividade bastante alta. Então, gente, eu acho que era bom passar a palavra agora para o próximo, não é, professor Afonso? Ele chamar o próximo para a gente conduzir adiante, e vamos continuar com essas perguntas. Talvez tiverem assim, essas informações de ordem de magnitude de cimentação, de custo ou outras coisas. Oswaldo, em relação a custo, fala. Custo é como o Franklin, né? Isso. Falou. Custo em petróleo, tudo, por mais simples que seja, um simples poço aqui onshore, aqui no interior do Rio Grande do Norte, tudo, o custo disso é um custo alto. Quando falo alto, para nós mortais, né? Mas um custo desse, quando você compara com um custo em alto mar, é um custo besta, um custo de empresa de petróleo pequena. Só que empresa de petróleo pequena, para a gente ainda é um valor muito grande. Então, isso tudo é relativo. Sabendo que todo custo, por menor que seja, é alto. Mas assim, com respeito à parte de perfuração, o investimento é alto relativo ao sucesso, né? Então, assim, vamos supor, se não tiver o sucesso do petróleo lá no reservatório, então eles pensam muito para fazer o investimento, né? Então existe essa situação é muito importante devido ao alto custo relativamente, como foi perguntado, entendeu? Um exemplo, professor, só complementando. Eu participei de uma perfuração de um poço aqui no estado do Rio Grande do Norte, e na região de Apodi, na cidade de Apodi. Então, lá é um poço de uns 1.500 metros e com possibilidade grande de petróleo. E eu teve, como não deu petróleo lá, só deu água na perfuração, e o poço teve que ser cimentado, né? Em relação porque esse poço não pode ficar para a comunidade, né?
ele tem que ser todo tamponado, tem que ser todo cimentado. O fato de depois eles possuírem a produzir gás, né, e vir assim ocasionar algum problema para a comunidade, né? Então, imagine só como o custo é tão elevado e a sísmica, ela não tem assim não é exato, né? Ela tem assim uma probabilidade. Então, os custos são altos, mas tem essa parte de perda também, né? Perfeito. É interessante, né, professor Afonso? Exatamente. Comenta assim, né? O que é alto para um, para outro, né? Então, para uma empresa já está meio que previsto, né? Então, é lógico que para um cidadão comum, né? Tem diferença, mas relativamente à empresa, a informação é essa mesmo. Ele é alto. Eu concordo com você, Franklin. Muito bem, muito obrigado. E obrigado também pela Carol, né, professor Afonso? É muito importante esse momento de discussão. Então, esteja anotando as observações. Eu tenho aqui uma outra anotação, mas eu vou, por conta do tempo, deixar. Mas é importante a gente aproveitar essa oportunidade que a gente está tendo, uma panorâmica de petróleo e gás e biocombustíveis, tá bom? Então, professor Afonso. Exatamente. O seminário, a intenção do seminário é dar uma panorâmica mesmo, de ponta a ponta, do comecinho da geologia até o produto final em relação a tudo. São 42 seminários que vai cobrir isso tudinho. E eu garanto que quem está interessado mesmo, assistindo interessado, vai, no final, ter essa boa ideia do que é uma indústria de petróleo e gás e biocombustível. Bom, vamos passar para a próxima, que vai ser completação do posto petróleo e gás, que é Sérgio. Sérgio que vai apresentar. Sérgio está por aí, tá? Sim, professor, está aqui. Então vamos lá, Sérgio. Fica à vontade. Todos estão me ouvindo direito, tá bom? Estamos. Vou apresentar aqui, então, os slides. Dá para ver aí? Tá? Apareceu para os senhores? Sim, sim. Então, boa tarde a todos. Meu nome é Sérgio, eu sou aluno de graduação de Engenharia Química aí da UFRN, e o tema sorteado aí para mim foi completação de poços de petróleo e gás, né? Era um tema que eu confesso que inicialmente eu não conhecia, tive que pesquisar bastante, estudar bastante, mas eu acho que é esse o objetivo, né? E deu para entender bastante como funciona, como é essa etapa, né? Depois da perfuração. E para isso eu vou seguir esse roteiro. O roteiro, eu vou introduzir um pouquinho o que é a completação de poços de petróleo. Vou falar os tipos de completação. Elas são classificadas de acordo com algumas características, existem vários tipos de completação. Vou passar um pouquinho pelas etapas de uma completação do poços, quais são as etapas, onde se inicia, até, enfim, ela vai estar ali executada. Vou passar bem rápido sobre os principais componentes da coluna de produção e também rápido sobre os equipamentos de superfície. E, por fim, eu vou falar das intervenções em poços, né? Porque os poços, ele tem aquele volume ali de produção, e com o tempo, esse volume ele vai reduzindo por vários motivos. E aí existem algumas intervenções a serem feitas para solucionar ou simplesmente fechar o poço. Então, seguindo, introdução. Após a perfuração, né, de um poço, é necessário fazer essa completação do poço de petróleo, deixar ele em condições de forma segura e econômica de operar, né? O professor aí, o tema economia foi abordado bastante aí, né, no tópico anterior, e essa etapa ela traz bastante gasto, né? O investimento nela é bastante alto, porém necessário, porque através da completação
que vai dar segurança para aquele poço, para que aquele poço possa produzir, né? Produzir. Então, é uma conjunto de operações destinada a equipar o poço para produzir o óleo ou gás ou ainda injetar fluido nos reservatórios. O objetivo, né, é otimizar a vazão ali de produção e injeção e torná-la mais permanente possível, porque o poço ele tem uma vida útil ali e espera-se que essa completação, como ela tem um custo elevado, que ela dure até o fim ali da vida daquele poço. Então, para isso é necessário um planejamento, né, bem criterioso dos processos a serem adotados ali nessa completação e uma análise econômica bem cuidadosa, né? Como eu falei, é um custo bem alto e a empresa ela visa o lucro, óbvio. Então ela quer gastar menos e ter mais lucro, porém nessa etapa o custo ainda é alto. Vamos passar para os tipos de completação, né? O tipo de completação ele é dividido quanto ao posicionamento da cabeça de poço, que tem a árvore de Natal convencional, que ela é normalmente colocada no onshore, e a árvore de Natal molhada, que normalmente é colocada no offshore, sendo que ainda tem algumas características que mais para frente eu vou abordar, vou mostrar para os senhores. E ela também pode ser classificada quanto ao tipo de revestimento de produção, a poço aberto, com linha rasgado ou conhoneado, e com revestimento conhoneado. E também pode ser classificada ainda quanto ao número de zonas explotadas, simples e múltipla, a múltipla dividida em seletiva e dupla. Aí aqui eu trago para você a imagem para os senhores. Isso aqui é uma árvore de Natal convencional. Ela normalmente é feita lá no solo, fica ali para cima. Isso aqui, os senhores estão vendo a seta do meu mouse? Sim, sim. Alguém pode responder? Sim, sim, sim. Estão vendo? Então, aqui é a árvore de Natal convencional, como eu falei, e aqui é a árvore de Natal molhada, que ela normalmente fica em alto mar. E em poços que fica no mar, mas normalmente mais rasos, mais próximo ali do solo, você pode optar, ou você coloca essa árvore de Natal aqui seca, aí você vai fazer uma complementação ali da parte que ela fica debaixo da água, sendo que ainda dá para botar a seca. Ou você pode optar também para colocar a molhada, ainda assim. Aí fica a critério do cliente, né? Vamos dizer assim. Tipos de completação ainda. Quanto ao revestimento de produção, ele pode ser poço aberto, que basicamente a gente fura o poço ali e não coloca nada. O óleo ele vai trabalhar diretamente ali no poço, que foi rasgado. E tem o line rasgado ou tela. Isso aqui pode ser descido previamente. O tubo ali, o line, ele vai ser descido. Ou ele pode ser descido já com os furos, com os rasgos que tem aqui foram feitos antes de descer. Ou ele desce primeiro aqui no letra C, aqui no modelo C, e esses rasgos são feitos a posteriori, né? E como é que eles são feitos, né? Esses canhoneados, como é que eles são feitos? Eles normalmente nessa figura aqui de baixo ele mostra. Eles descem essa estrutura aqui, onde tem esferas, né? Que elas são explotadas, são injetadas, são inclinadas, né? Pegam fogo ali, explodem, e elas penetram ali, ou elas penetram no linear, se for linear, ou diretamente no cimento, abrindo aqui esses caminhos aqui, onde possibilitam uma maior, né? A entrada do fluido em si. Porém, isso não é o suficiente. Isso não é o suficiente para aumentar ali a vazão ali do que a gente deseja do óleo, né? Mais para frente, ainda tem tipos de completação quanto ao número de zonas explotadas. Tem a simples, que desce só uma coluna ali, desce só um linear, e
desce uma única tubulação metálica, na verdade, no interior do revestimento de produção. Ele é descido aqui. Ou tem a múltipla, que é dividida em seletiva e dupla. A seletiva, ela desce também só uma coluna. Porém, essa coluna ela é equipada de forma a permitir a produção de várias zonas ou reservatórios seletivamente, que quer dizer uma por vez, quer dizer que ela tem um controle maior ali dos fluidos produzidos. Ou ainda a dupla, que aí só é possível descendo 2 colunas independentes, e aqui ela pode ser produzida 2 ou mais ali fluidos, né? Aí agora passando para etapas da complementação. A complementação ela é feita ela é obedecida, né? Algumas etapas. E para isso, aí eu destaquei aqui algumas delas. A primeira, é a instalação dos equipamentos de superfície. Depois, o condicionamento do poço, ele é feito. Faz uma avaliação da qualidade da cimentação. Depois, o canhoneio. Instalação da coluna de produção. E aí sim, o poço ele fica pronto ali ele fica apto a produzir. Aí aqui, a etapa de uma complementação e instalação de equipamento de superfície. Aqui, mais uma vez, é instalado, né, a árvore de Natal seca ou molhada, dependendo de onde o poço fica localizado. Faz a escolha ali para melhor, ou a mais possível. Aí depois, a gente condiciona o poço, condicionamento do revestimento de produção, substituição do fluido do interior do poço por um fluido de completação. O que acontece? Aqui, ele desce, uma vez instalado todos os equipamentos, né, de superfície, a fase de condicionamento do revestimento de produção é a substituição do fluido que encontra no interior do poço por um fluido de completação. Então, o que acontece? Quando a gente perfura o poço, a gente desce o liner, é injetado um fluido para que a pressão lá embaixo ela fique diferente, né? Fique menor. A pressão desse fluido é menor do que a pressão do fluido lá de baixo. E esse fluido ele permite que ele penetre, né, aquele escoionamento que foi feito e permite que o fluido desejado ele aumente a vazão dele, ele suba, né, para a superfície. Mas depois, após essa fase, esse fluido ele tem que ser retirado, que foi injetado, porque ele não pode ficar lá. Aí a gente desce, é descido esse raspador com essa broca, logo após essa fase, e ele vai tirando todo o cimento que ficou ali, porque teve a cimentação, ele vai retirando todo o cimento e vai raspando a broca, ela vai passando, tirando, e o raspador ela passa em seguida para terminar, vamos dizer assim, terminar o trabalho da broca, o que ela não fez, o raspador ele faz. E isso é importante, né, porque o tubo ele fica com um diâmetro bem definido e ajuda na hora de descer algum equipamento, na hora de diminuir, descer ou injetar ou retirar o fluido. E então, esse fluido de completação geralmente é uma solução salina, cuja composição é compatível com a do reservatório que tem lá embaixo, né? Com os fluidos nele contidos, para que não venha ter para que não evitar dano, né, na formação e originar obstruções, porque se tiver algum dano, algum tipo de dano, pode ter obstruções e o poço ele diminuir ali a produção dele, e isso realmente seria muito prejudicial. Passando aqui, a avaliação da qualidade de cimentação. Eu acho que isso já foi explicado na palestra anterior. A cimentação tem a função primordial de prover a vedação hidráulica entre diversos intervalos permeáveis. A cimentação é muito importante, porque o poço ele tem que ter essa vedação, né, hidráulica.
de intervalos permeáveis, dependendo da permeabilidade ali do fluido. A existência de uma efetiva vedação hidráulica é de fundamental importância técnica e econômica, garantindo um perfeito controle da origem ou destino dos fluidos produzidos ou injetados. O prosseguimento das operações no poço sem observação deste requisito pode gerar diversos problemas. Então, é importante fazer a avaliação, depois que fez aquela cimentação toda ali no poço, é importante fazer essa avaliação. E existe basicamente 3 tipos de avaliação dessa cimentação. E todas elas é usado um equipamento. Todas elas, para avaliar a qualidade de cimentação, são utilizados perfis acústicos, equipamentos acústicos, que medem a aderência do cimento ao revestimento do cimento à formação. Aqui na imagem a gente pode observar uma cimentação defeituosa. E como é que a gente vai avaliar esse tipo, se a cimentação lá embaixo foi feita de forma correta, né? Existe o perfil sônico, que tem a função primordial de vedação hidráulica, e ele é dividido em CBL e VDL, né? Então, ele, por um emissor e 2 receptores, ele basicamente emite pulsos sonoros, e o receptor, esses 2 receptores que tem, ele recebe, e monta-se a leitura desse sinal, né? Para ver se naquela leitura ali houve alguma falha ou não, e dali, através dessa leitura, dá para perceber se tem ou não falha. E o perfil ultrassônico, ele se torna mais eficiente, porque o tubo é uma circunferência, né? 360 graus ali. Esse perfil sônico, ele manda um pulso e ele faz uma leitura do ângulo de 360 graus de uma vez. Então, ele meio que tem uma probabilidade de passar algum defeito ou não. O ultrassônico, ele divide esse ângulo de 360. Cada pulso que ele manda, ele faz uma avaliação ali no ângulo de 45 graus. Então, ele realmente se torna mais efetivo ali na avaliação. E ainda tem a ferramenta de perfilagem ultrassônica, o STI, o SIT, né? Que essa ainda é mais eficiente, ela é mais moderna e mais eficiente. Porém, em relação a custo, ela se torna mais onerosa, né? Mas ela manda vários pulsos, né, ultrassônicos de uma vez, e a leitura ali, ela tem uma formação helicoidal, que ela consegue ver ali o formato do tubo ali, o sinal que ela emite mostra o resultado ali de forma helicoidal mesmo, dá para ver o tubo. Aí etapas de uma completação. O canhoneio. O que é o canhoneio? Para se comunicar, né? A gente foi feita ali a perfuração do poço, desceu ali o line, fez a cimentação no espaço anular entre o line e o poço, mas precisa de uma comunicação entre a torre, esqueci o nome. Precisa da comunicação entre o line, basicamente, e o poço. Então, o que a gente faz? O canhoneio, que nada mais é do que são feitos tipo tiros, são esferas que elas entram em ignição, explode e faz aqueles buracos ali nos poços, onde pode se comunicar ali entre o fluido e o line. A explosão dessas cargas gera jatos de alta energia, criando canais de fluxo da formação para o poço. As cargas moldadas são descidas no poço, dentro de canhões, estando o canhão posicionado em frente ao intervalo desejado, e um mecanismo de disparo é acionado para detonar as cargas. Então, aqui é descido o canhoneiro. Ele pode ser descido a cabo, ele pode ser descido junto com a coluna aqui, e ele também mais preso por um cabo, né? Aqui ele está na coluna, mais preso por um cabo, e aqui ele está conectado direto na coluna. A única desvantagem de estar preso direto na coluna é porque a gente pode ver que o diâmetro dele é bem menor do que os outros.
Então, a carga que está dentro dele explosiva é menor também. Então, ali os canhoneiros que são feitos, eles são menores e assim a vazão ali do fluido ao entrar no poço, ele não é tão grande, né, quanto os outros dois modelos. Os canhões podem ser descidos dentro de um revestimento através de um cabo, já falei isso, né, enroscado na própria coluna de tubos ou a cabo através de coluna de produção, né. Isso aqui já foi falado, aí mostra outra figura, ele desceu por um cabo. Aqui também, e aqui ele já está preso direto na coluna. Mas tem um diâmetro bem menor do que os outros dois. Continuando ainda, a instalação da coluna de produção. Logo depois, né, que foi feito todas essas etapas, o canhoneio, perfurou o poço, instalou os equipamentos lá de cima, lá da parte exterior, e da cabeça de produção. Aí entra a instalação da coluna de produção. A coluna de produção é constituída basicamente por tubos metálicos, de diâmetros bem definidos, onde são conectados os demais componentes. É descida no interior do revestimento de produção com a seguinte finalidade: conduzir os fluidos produzidos até a superfície, protegendo o revestimento contra fluidos agressivos e pressões elevadas, permitir a instalação de equipamentos para elevação artificial, possibilitar a circulação de fluido para amortecimento do poço. Então, é uma parte bem importante das etapas de completação do poço, porque essa coluna, ela praticamente fica conectada a todos os outros equipamentos do poço. Além de ter várias características que mais para frente eu vou mostrar, vários equipamentos conectados a ela, que controla ali a vazão do fluido, existe conectados a ela válvulas de abrir, de fechar, de diminuir a vazão, de válvulas de segurança. Então ela é realmente bastante importante. E por fim, né, das etapas de uma completação, tem a colocação do poço em produção, enfim. A surgência de fluidos na superfície pode ser induzida por válvulas de gás lift, pelo flex tubo, pela substituição do fluido da coluna por outro mais leve, ou por pistoneio, que são formas de aliviar a pressão intrastática do fluido existente na coluna de produção. Essas duas primeiras aqui, que é a válvula de gás lift e flex tubo, basicamente é gasificar o fluido. Eles gasificam o fluido de forma a facilitar a hidrodinâmica dele, e eles, enfim, sobem ali, né, para a superfície. Tem pela substituição do fluido da coluna por outro mais leve, né, que eu já citei anteriormente, e por pistoneio, que eu também citei, que é mais mecânico, né. Quando o poço não tem condição de produzir uma surgência, dá-se a partida do equipamento de elevação artificial e efetua-se testes para verificação da eficiência dos equipamentos. Então, se em algum desses métodos não estão funcionando, é necessário fazer a elevação artificial, né? E efetuam-se testes para verificar a eficiência dos equipamentos, a eficiência da coluna de produção, da cabeça de poço, se tem alguma peça, algum equipamento ali com defeito. Os principais componentes da coluna de produção: tem os tubos de produção, que são os tubos metálicos, né, do diâmetro ali bem definido. Tem o shear-out, que é aqui, ele normalmente fica aqui no final do tubo da coluna de produção, e ele tem ali a função de fechar aquela coluna, fechar a vazão. Tem a hidrotrip, que também tem a função de fechar ou abrir ali o tubo, porém ela pode ser conectada aqui em qualquer parte da torre. Tem os nippers de assentamento, né, que ele fica próximo aqui ao shear-out. Camisas deslizantes, que ela é tipo uma proteção. Ela pode ser aberta ou fechada. Aberta ou fechada. Check valve,
que é uma válvula para impedir o fluxo do sentido descente. Então, se o fluido ele tem que subir, né, basicamente, essa válvula aqui, ela não deixa que ele desça. Se por algum momento fechar o poço, alguma coisa, esse fluido ele não desce através dessa válvula aqui. Tem o packer de produção, ele tem o nome de packer, obturador, tem a função básica de promover vedação do espaço anular entre o revestimento e a coluna de produção. Então, entre o revestimento e a coluna de produção tem um espaço anular. E a função básica desse packer é promover a vedação para que não haja contato ou troca de algum material, algum fluido, etc. Opa, desculpa, vou voltar aqui. Aí temos a unidade selante, que ela é dividida em 3, né? Tem a âncora, ela fica localizada mais ou menos aqui, nesse local aqui. Tem a âncora, a trave e a batente, que de acordo com a característica do poço, da coluna, é escolhida. Tem ainda a junta telescópica, que é usado para absorver a expansão ou contração da coluna de produção, causada pelas variações de temperatura sofrida quando da produção de fluidos. Então, ela basicamente absorve a expansão ou contração da coluna, né, que pode acontecer por vários motivos. Tem o mandril de gás lift, que são componentes da coluna de produção que servem para alojar as válvulas que permitirão a circulação de gases do espaço anular para a coluna de produção. Então, o gás lift que vai permitir, né, a circulação do gás entre o espaço aqui anular e a coluna. Vai ser de novo. E por último tem a válvula de segurança, né, da superfície, que ela é de grande importância aqui, que é uma válvula de segurança que ela é localizada aqui mais ou menos em cima da coluna. E existem 2 tipos principais, que é DHSV, e também tem que existem as enroscadas na coluna, conhecida como tubo em monda, e são conectadas diretamente na coluna de produção. E as insertáveis, ou wire-ons, que são instaladas após a descida da coluna através da operação com um cabo. Isso são os principais equipamentos aqui da coluna, que são muitos. Cada um tem essa característica, cada um tem o motivo de estar ali, né? Ele é importante. E tem os equipamentos de superfície, que eu já falei, mas a literatura ela aborda de novo, que é a cabeça de produção, a árvore de Natal convencional e a árvore de Natal molhada. A árvore de Natal molhada ela é subdividida em DO, DA, DL, DLL e GLL. Aqui é a cabeça de produção com adaptador, algumas características e partes do interior dela. Aqui é aquela válvula de segurança DHSV que a gente já viu, que ela é conectada direto na cabeça de produção. Tem a árvore de Natal molhada, duas figuras aqui diferentes, do tipo DA e do tipo DO. O tipo DO ela é a mais viável economicamente, porém ela é mais simples também. Intervenções nos poços. Como eu falei, ao longo da vida dos poços, né, a gente, inicialmente, quando a gente faz a completação dos poços, a gente faz para que ela dure até o final da vida do poço ali, até ele parar de produzir. Porém, existem situações que às vezes ainda tem ali o petróleo, ainda tem o gás, ainda tem o que a gente precisa tirar dele, e assim a vazão diminuiu ou parou. E para esse tipo de problema a gente tem algumas intervenções a serem feitas, né? E elas também são conhecidas como os workover, e tem o objetivo de manter a produção
ou eventualmente melhorar a produtividade. Elas são classificadas como avaliação, recompletação, restauração, limpeza, mudança de método de elevação, estimulação e abandono. A avaliação avaliação é basicamente a gente faz uma se o poço ali ele parou de produzir, ele produzia uma quantidade e ele parou, a gente faz uma avaliação no que poderia ter causado aquela diminuição. Pode ser algum equipamento, pode ser algum defeito, alguma informação nova. Então a gente verifica a procedência, a gente definir os parâmetros de informação, identificar a amostra do fluido de informação, verificar a procedência dos fluidos produzidos e o índice de produtividade ou injetividade dos poços. Então a gente faz a avaliação para tentar descobrir e solucionar o que causou a baixa produtividade daquele poço. Recompletação. Quando cessa o interesse em se produzir ou injetar em determinada zona, esta é abandonada e o poço é recompletado para produzir ou injetar em outro intervalo. Então, existe um poço, já não tem mais interesse de continuar a trabalhar nele, então faz uma recompletação para que possa diminuir a vazão, troca os equipamentos, troca o tubo, o diâmetro, faz um estudo e um trabalho qual é o interesse, né? O abandono da antiga zona de interesse geralmente é feito com um tampão mecânico ou através de uma compressão de cimento nos canhoneados. Então, tem aqueles canhoneados lá que foi aqueles fraturas que a gente fez no solo ali, através das esferas, né? Aí ali está saindo o material, o fluido, ou tampa ele com cimento, ou então tampa a cabeça ali do poço com um tampão mecânico. Restauração. A restauração é um conjunto de atividades que visam restabelecer as condições normais de fluxo do reservatório para o poço. São elas elevadas produção de água, elevadas produção de gás, falhas mecânicas e restringidas. Então, quando no poço ele está saindo muito água, a relação de água para óleo está muito grande, a proporção ali, então faz-se um estudo, né, para saber o porquê, o motivo de que está saindo mais água do que era esperado, ou mais gás do que era esperado, em relação à proporção ali de gás para óleo também. E um dos motivos em relação à produção de sair mais águas, a proporção de água para óleo, são os lençóis freáticos aqui, ou os cones d'água, que às vezes eles são abertos, conseguem descobrir ali o caminho até a coluna. E isso prejudica ali, né, a vazão que era esperada. Então, para isso, a gente faz descobrindo, né, o motivo, normalmente são esses dois motivos, faz uma restauração, troca os equipamentos, tampa com cimento ali os canhoneados que está permitindo a saída desse fluido, dessa água. Se for falha mecânica de algum equipamento, troca. Ou vazões restringidas, que pode acontecer, é difícil, mas às vezes acontece de algum canhoneado ser fechado, né? Ou diminuir, ser obstruído, porque quando o fluido, lá no início, quando a gente lança aquele fluido, ele cria tipo uma permeabilidade ali nessa parte desses canhoneados do sólido, que não deixa, não é nenhuma permeabilidade, cria uma certa tensão ali, que não deixa esse solo ele fechar tão facilmente. Tem a limpeza. Limpeza basicamente é um conjunto de atividades executadas no interior do revestimento de produção, visando limpar o fundo do poço ou substituir equipamentos de superfície, objetivo maior rendimento, né? Com o tempo, trabalhando ali com óleo no solo ou no mar, pode entrar impurezas, pode entrar sujeiras, ou até mesmo óleo sujar, e isso dificulta ali a vazão, e com o tempo é preciso fazer essa limpeza.
Mudança de método de elevação. Quando a vazão está sendo restringida devido a um sistema de elevação artificial inadequado, é necessário substituí-lo. Normalmente, os poços são surgentes durante o período inicial de sua vida produtiva, passando a requerer um sistema de elevação artificial após algum tempo de produção. Então, no início, né, do poço, ele tem uma surgência mais eficiente, né? Ele tem uma pressão ali que ele consegue atingir ali a superfície mais facilmente. Com o tempo, vai diminuindo e é preciso adotar novos métodos de elevação ali, mas para que ele continue com a eficiência que ele iniciou. Tem a estimulação. A estimulação é um conjunto de atividades que o objetivo é aumentar o índice de produtividade ou injetividade do poço. Os métodos mais utilizados é o fraturamento hidráulico e a acidificação. O fraturamento hidráulico, basicamente, é canhonear mais algumas partes ali de interesse, e a acidificação é usar um tipo de ácido que é de pressão menor do que o fluido, que ele ajuda ali na hora de estimular a vazão ali do óleo. E por fim, tem o abandono. Quando o poço é retirado de operação, ele deve ser tamponado, né, como já foi falado, de acordo com as normas rigorosas que visam minimizar os riscos de acidente. Como já foi abordado em diversas palestras aí, já aconteceu em vários postos acidentes, prejudicando a população, enfim. Então é importante que essa etapa, quando ele não tem mais interesse do poço, que seja feito um tamponado bem eficiente, para que não cause danos ao meio ambiente nem à população. Se houver a previsão de retorno do poço, no futuro efetua-se um abandono temporário. Existe o abandono temporário e o abandono efetivo, para sempre, né? Que se a pretensão é voltar para o futuro a operar naquele poço, faz um abandono temporário. Tanto os abandonos temporários como os definitivos são realizados através de tampões de cimento ou mediante o assentamento de tampões mecânicos. A diferença básica é que no abandono definitivo todo equipamento de superfície é retirado, enquanto no abandono temporário o poço permanece em condição de aceitar futuras intervenções. Essa é a diferença básica, que no abandono definitivo tira todos os equipamentos e fecha ali com o tampão ali de cimento ou assentamento mecânico, de tampões mecânicos. Mas no temporário não, deixa ali os equipamentos, a árvore de Natal ali, porque tem a pretensão de voltar, e como o gasto foi muito grande para instalar, para fazer todo aquele processo, então se a intenção é voltar, vai ter menos gasto, porque já vai estar todos os equipamentos lá. Aí aqui mostra esquema de um poço abandonado, tem os tampões de cimentos aqui, o fluido de perfuração, e basicamente é isso. E se os senhores tiverem alguma dúvida, daqui a pouco o professor vai abrir aí. Agradeço a oportunidade de compartilhar com os senhores um pouquinho do que eu aprendi lendo, assim, pesquisando. Foi bastante acrescentador para mim, né? Porque eu realmente não conhecia nada dessa parte. Como eu falei, sou aluno de graduação de engenharia química ainda, e eu ainda não comecei a estudar nada sobre petróleo, mas as palestras têm sido bastante elucidativas, esclarecedoras, e pesquisar para mim foi bastante agregador. Espero que tenha agregado nem se for um pouquinho no conhecimento dos senhores aí. Eu sei que tem alunos de pós-graduação, doutorado, mestrado, e é meio intimidador falar para os senhores, eu confesso, mas espero ter dado o meu melhor. Espero que os senhores tenham gostado. Qualquer coisa, eu estou aí. Ok, Sérgio, parabéns, também muito abrangente. Não fique intimidado porque tem aluno de pós-graduação. Não, a gente só, no nosso caso aqui especificamente, a gente só pode se intimidar quando tem realmente alguém que já passou pela indústria de petróleo, especificamente dentro dessa área.
Porque a indústria de petróleo, vocês estão vendo que ela é tão vasta, que quando nós começamos com a palestra de Jefferson, de geologia, isso é uma empresa específica que trabalha para fazer todo aquele estudo geológico. Depois prospecção com Raíssa, depois nós tivemos com o Ryan processamento primário, perfuração com Guilherme, fluido de perfuração com Mário Hermes, tudo isso, um fluido de perfuração. Existe uma empresa específica para fazer isso, por isso cada um se especializa numa coisa. E hoje, cimentação e completação, com o João Afonso e com vocês estão vendo o que é a indústria de petróleo passo a passo. Isso aí, por exemplo, cimentação tem uma empresa, na hora de cimentar um poço, tem uma empresa específica para aquilo ali. Na hora de completar, tem isso. Então, esse aqui, por exemplo, é tipo das grandes empresas, Halliburton, BG, trabalha exatamente com esse tipo de coisa, que são um serviço bem específico. Vocês estão vendo que esse serviço, se for num poço de terra, um offshore, vocês estão vendo que não é uma coisa também tão simples. Imagine isso em alto mar. Então, é uma indústria cativante. O bom da indústria de petróleo é que é uma indústria cativante. Realmente a pessoa que entra dentro do petróleo e começa a trabalhar tanto em terra como em mar, esse negócio todo, e gosta disso aí, é cativante. Vira realmente uma cachaça na vida da pessoa, tá certo? Então, dar os parabéns a você e abrir para o pessoal fazer as perguntas, ok? Senhor. Então, Sérgio, eu queria ouvir até os outros comentários e dúvidas, não deixam de fazer, viu, por favor? Mas, assim, a gente consegue detectar o seu empenho, os seus estudos, tá certo? O seu interesse, a sua motivação, quer dizer, isso é de digno tirar o chapéu, sabe? Eu acho que você está num caminho muito bom, continua guardando essa motivação, esse interesse, tá certo? E eu queria destacar a sua facilidade também de explicar, tá certo? Porque tendo em vista vamos dizer, o assunto, como você comenta, ser um assunto novo, e você, além de ter estudado, que é o principal, você tem facilidade de explicar. Uma coisa que eu queria comentar como o professor Afonso falou, né? Existem empresas especialistas e os procedimentos, os métodos, os protocolos, como nós estamos ouvindo muito por causa do coronavírus, né? Eles estão estabelecidos. E isso é engenharia. Então, quando você for trabalhar ou quando você for para o laboratório, então a gente tem que seguir sistematicamente aquele passo a passo. E você teve paciência, porque tem inúmeros procedimentos que você descreveu, então é fantástico de observar isso, a tua afinidade pela engenharia, pelo trabalho, tá certo? Até mesmo outra observação, a nomenclatura. Teve um momento lá que você não lembrava, mas logo você lembrou, identificando aí o tempo que você trabalhou. Eu fiquei com uma dúvida, não uma dúvida, uma curiosidade, né? Acerca da estimulação. Você não precisa responder, viu, Sérgio? Mas a acidificação, eu gostaria de ouvir, não sei se hoje ou outro dia, qual que é o mecanismo que a acidificação provoca para melhorar a produtividade. Eu gostaria, eu desconheço, tá certo? É minha ignorância mesmo, mas eu fiquei curioso, tá certo? Bruce. Essa aí eu pulei assim um pouquinho porque o assunto, como eu falei, era bem extenso. Não, tranquilo. Quando eu fui pesquisar sobre, né, eu pensei, quando eu fui sorteado, eu confesso que eu falei, cara, vai ser rápido, porque a minha ideia era completar um posto, deve ser bem simples. Mas quando eu fui a fundo, eu falei, cara, é muita etapa, é muita coisa, é muito detalhezinho que é importante, né? Mas eu vou pegar aqui pro senhor, que eu escrevi várias anotações. Não tem nada. Será que na hora
Da hora do nervosismo ali, às vezes eu pulava um, me esquecia outro. É no finalzinho, Sérgio. É no finalzinho. É Sim, senhor. Aqui é a acidificação. Eu vou ler aqui mais ou menos o que eu escrevi para o senhor. Assim, a acidificação de matriz é a injeção de um ácido com pressão inferior à pressão de fraturamento da formação, visando remover o dano de formação. Ah, tá. Então, logo após uma acidificação, o ácido deve ser recuperado da forma com o objetivo de prevenir a formação de produtos danosos a esta, precipitados insolúveis, né? Então, acho que na coluna deve ter algum tipo de deformação e o ácido ele é propício a tirar esse tipo de deformação, né? Exato. Ele vai dissolver, então ele vai carrear aquilo que estava obstruindo, não é? Isso. Ah, tá. Isso. Eu desconhecia, viu? Eu tô confessando para você, eu desconhecia e você através... diga, por favor, acrescentem. Fala, Jefferson. Eu não estou bem por dentro desse assunto, mas no laboratório que eu estou trabalhando, a gente tem um assunto em relação à estimulação, né, dos poros a partir da acidificação. Meio que ele vai trabalhar nos poros da rocha, do reservatório, no qual ele vai gerar meio que um caminho preferencial sem danificar a rocha reservatória. Perfeito. Então, o objetivo da estimulação seria basicamente isso. Está associado à fratura, né? A fratura que vai aumentar a fratura para poder aumentar a vazão. É um processo que Exatamente. Aumentar a permeabilidade. Muito bem. Você desculpa, Afonso, era curiosidade, viu? Eu não sabia, viu? Deixa eu só tentar aqui puxar um pouquinho mais. Quando esse poço acimentado ele fica fechadinho, aí você viu que ele falou agora do canhoneio. Então, o que é isso? Isso aí é uma coisa que a pessoa trabalha com isso. Tem que ter até curso nuclear, essas coisas assim, tudo. Mas o que é o canhoneio? É você perfurar o cimento, você perfura, e você vai fazer a ligação entre a zona produtora e o poço, tá certo? Porque você perfurou, mas você teve que botar o cimento para segurar o poço. Então, a zona produtora e o poço. Muitas vezes, dessa zona, aí tem o fluido de fraturamento, essas coisas, quando o negócio para se organizar mais ou menos. Agora, às vezes, dependendo do meio, você tem que acidificar para melhorar a permeabilidade. Certo? É uma coisa mais ou menos por aí que acontece. Muito obrigado. Isso aí, professor. Muito obrigado também, Sérgio, tá vendo? É assim, a gente vai aprendendo nos muitos comentários, e assim a gente vai agregando informação e conhecimento e formação. Eu não sei, professor Afonso, tem mais algum comentário, por favor? Alguém? Será que está na hora do café? No coffee break, quer dizer? É bom, o café é bom. Vamos fazer um coffee breakzinho aí para se levantar um pouco, né? E daqui a 5 ou 10 minutos a gente volta, tá bom? Vamos voltar às 45, Afonso? 3h45? Bora, 45. São 15h38, 15h45 a gente está aqui de volta, tá bom? Perfeito. Valeu.